Existe um pensamento aparentemente inofensivo que a maioria das pessoas ignora. Um que até soa sensato, lógico e prudente, mas que, por trás dos bastidores, está silenciosamente sabotando tudo o que você diz querer. Poucos percebem isso porque ele se disfarça de bom senso, cautela ou realismo. E é exatamente isso que o torna tão perigoso. Por muito tempo na minha vida, pensei da mesma forma. Eu também repeti mentalmente essa linha de raciocínio todos os dias, acreditando que estava sendo apenas prático, quando na realidade estava, sem saber, afastando cada vez mais meus próprios sonhos. E talvez, neste exato momento, esse mesmo pensamento esteja também passando pela sua mente, enquanto você tem um diálogo interno sobre dinheiro, sucesso, tempo, idade, o medo de cometer erros, o medo de tentar, o medo de perder ou o medo de parecer ridículo. Quantas vezes você pensou, isso não é para pessoas como eu, isso não funciona na vida real. Os nascidos ricos têm uma vantagem. O dinheiro muda as pessoas. Ou, se eu ganhar mais, vou perder o que já tenho. Parece inocente, mas é precisamente esse tipo de raciocínio que cria uma barreira invisível entre você e o que você deseja. E o curioso é que, enquanto você acredita que está se protegendo, na prática, está atraindo exatamente o oposto do que você quer. A maioria das pessoas diz que quer prosperar, mas no fundo, carregam um medo profundo do próprio sucesso. Elas dizem que querem liberdade, mas entram em pânico com a responsabilidade que a liberdade implica. Dizem que querem mudar suas vidas, mas morrem de medo de sair do que é familiar. Quantas vezes você se viu com medo de dar um passo maior porque pensou, e se der errado? E se eu lhe dissesse que esse "e se" tem sido a principal razão pela qual você ainda não está onde quer estar? Conheci pessoas extremamente talentosas e brilhantes que nunca chegaram a lugar nenhum, porque repetiam silenciosamente, quando eu estiver pronto, eu começo. E esse dia nunca chegou. A mente aceita exatamente o que você lhe diz com emoção. Ela não debate, não confronta nem filtra. Ela simplesmente executa. Se você diz todos os dias que dinheiro é difícil de conseguir, ela encontra evidências para apoiar isso. Se você diz que sucesso é para poucos, ela arranja sua vida para confirmar essa crença. Se você diz que as coisas sempre dão errado, ela se esforça para manter esse padrão. A mente não julga, ela obedece. E é por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos financeiros, emocionais e profissionais que parecem uma maldição, mas são, na verdade, apenas padrões de pensamento em ação. Houve um período na minha vida em que eu praticamente não tinha nada. Pulava de emprego em emprego, sem direção, sem propósito, apenas sobrevivendo. Trabalhava em fábricas, em postos de gasolina, trocando pneus, sujando as mãos todos os dias, fazendo o que aparecia. Por fora, eu dizia que estava tentando, mas por dentro, acreditava que aquilo era o máximo que eu poderia alcançar. Não me via como alguém destinado ao sucesso. E sabe qual era o pensamento inocente que guiava tudo isso? Isso é normal, a vida é assim mesmo. Enquanto pensei dessa forma, nada mudou. Até que um dia, esse padrão foi quebrado. Pela primeira vez entendi que não era o mundo que precisava mudar. Era a maneira como eu pensava sobre mim, sobre dinheiro, sobre merecimento. E quando isso mudou internamente, tudo começou a mudar externamente. Vi pessoas transformarem completamente suas vidas quando começaram a alinhar pensamento, emoção e ação. Um exemplo claro disso foi alguém que todos conhecem. Uma pessoa que passou de uma realidade improvável para um nível monumental de realização depois de mudar radicalmente como pensava sobre si mesma e sobre o mundo. Alguém que repetia mentalmente todos os dias quem estava determinada a se tornar, mesmo quando tudo ao seu redor parecia dizer o contrário. E ao mesmo tempo, também vi pessoas famosas perderem tudo porque permaneceram presas em padrões de pensamento destrutivos, mesmo com dinheiro, fama e oportunidades nas mãos. Isso prova que não se trata do quanto você tem hoje, mas do que você acredita ser possível para você. Pesquisas modernas
mostram que a forma como as pessoas pensam sobre dinheiro está diretamente ligada aos seus níveis de estresse, ansiedade, decisões impulsivas e até mesmo relacionamentos familiares. Pessoas que veem o dinheiro como sempre escasso vivem em um estado constante de tensão, mesmo quando ganham bem. Por outro lado, aqueles que desenvolvem uma mentalidade de crescimento tendem a gerenciar melhor suas finanças, cometer menos erros impulsivos e construir riqueza de forma mais consistente. Não é mágica, é um padrão mental direcionando o comportamento, e comportamento repetido constrói o destino. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você deixou uma oportunidade escapar porque pensou que não era para você? Quantas vezes você desistiu antes de começar porque alguém disse que era difícil? Quantas vezes você se sabotou, acreditando que estava sendo apenas prudente? O pensamento inocente geralmente soa assim: vou esperar pelas condições ideais. E a verdade é que as condições ideais quase nunca se materializam. Aqueles que esperam demais perdem o trem das suas próprias vidas. O medo se disfarça de cautela, a insegurança de humildade, a procrastinação de planejamento. E assim as pessoas passam anos inteiros acreditando que estão sendo responsáveis, quando na realidade estão apenas evitando confrontar seu próprio potencial. A mente precisa de uma nova ordem para mudar seu curso, uma nova imagem, um novo diálogo interno, uma nova decisão emocional. Porque enquanto você continuar repetindo o mesmo pensamento, continuará criando o mesmo resultado. E o mais assustador de tudo isso é que muitas pessoas passarão suas vidas inteiras sem perceber que não foi o mundo que as limitou. Foi o que elas repetidamente disseram a si mesmas todos os dias. Se você chegou até aqui, não é coincidência. Há algo dentro de você que já começou a suspeitar que esse pensamento aparentemente inofensivo pode ter estado atrapalhando seus resultados por anos. E é exatamente por isso que agora preciso da sua participação ativa. Se este conteúdo ressoou com você até este ponto, por favor, clique no botão de curtir e inscreva-se no canal. Este gesto simples pode parecer pequeno, mas mantém este trabalho vivo, permite que esta mensagem alcance mais pessoas que também estão presas em padrões invisíveis e até mesmo permite que você simbolicamente tome a decisão de se libertar do piloto automático. Quando você toma uma ação, não importa quão pequena, seu cérebro registra que algo mudou, e a mudança gera novas vias mentais. Agora, permita-me aprofundar-me nesse pensamento inocente que sabota tantos. Ele se manifesta de várias formas todos os dias. Farei isso quando tiver dinheiro extra. Começarei um negócio quando me sentir seguro. Estudarei quando tiver tempo livre. Mudarei quando minha situação melhorar. Parece prudente, parece responsável, mas na prática, ele te prende em um eterno depois, e o depois nunca chega. A maioria das pessoas vive esperando por um cenário perfeito que simplesmente não existe. Enquanto isso, os dias passam, os anos passam, a frustração aumenta e a culpa se acumula. E sabe o que acontece? Para aliviar essa dor, a mente cria justificativas. Não era para ser. O sistema é injusto. Quem tem sucesso é apenas sortudo. E assim, o ciclo se fecha. Um ciclo silencioso de autossabotagem. Houve um momento na minha vida em que esse padrão foi brutalmente quebrado. Eu trabalhava como bombeiro, rotina estável, salário garantido, uma sensação de segurança. Por fora, tudo parecia bem. Por dentro, eu estava completamente travado. Um dia, alguém colocou um livro nas minhas mãos e simplesmente disse: leia isso com atenção. Eu li. E durante esse mesmo período, percebi que meu maior problema não era a falta de dinheiro. Era como eu pensava sobre dinheiro, sucesso e merecimento. Pouco depois, tomei a decisão mais desconfortável da minha vida. Pedi demissão do meu emprego. Sem garantias, sem um confortável colchão financeiro, sem formação em negócios. Comecei um serviço de limpeza. Enquanto muitas pessoas riam, eu trabalhava. Enquanto outros chamavam de loucura, eu persistia. No primeiro ano, aquele negócio gerou mais de $100 mil. Isso não foi sorte.
Isso foi alinhamento entre pensamento, emoção e ação. Antes disso, eu nunca teria sequer tentado, porque o pensamento inocente, isso não é para mim, me mantinha pequeno. E vejo isso se repetir todos os dias na vida de pessoas comuns. Pessoas que ganham pouco, mas gastam para parecerem ricas. Pessoas que reclamam da falta de dinheiro, mas não investem um único centavo em aprender algo novo. Pessoas que dizem que querem mudar de vida, mas passam horas rolando o feed do celular todos os dias. Pesquisas mostram que as decisões financeiras da maioria das pessoas não são racionais, são emocionais. Elas compram para aliviar a ansiedade, gastam para compensar a frustração e se endividam para preencher vazios. Isso não é falta de inteligência, é falta de consciência emocional. E enquanto essa causa raiz não for abordada, o dinheiro nunca se organiza. Agora, observe algo curioso. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo experimentaram rejeições, falências, humilhações públicas e, ainda assim, seguiram em frente porque mudaram a forma como interpretavam esses eventos. Em vez de vê-los como prova de inadequação, elas começaram a vê-los como uma etapa. Por outro lado, também houve figuras públicas que perderam fortunas, carreiras e reputações porque mantiveram padrões mentais destrutivos, cercadas por excessos, impulsos e falta de controle interno. Isso mostra que o sucesso não é algo que se conquista uma vez e pronto. Precisa ser sustentado diariamente pelo que você pensa, sente e faz. Agora eu lhe pergunto com total honestidade: quantas vezes você adiou um projeto porque achou que ainda não era bom o suficiente? Quantas vezes você se comparou a outra pessoa e se sentiu inferior? Quantas vezes você se convenceu de que o problema era o mundo, o governo, seu chefe, sua família, a economia, e nunca olhou para dentro? O pensamento inocente sempre aponta para fora. A consciência aponta para dentro. E é aí que tudo começa a mudar. Dinheiro, carreira, relacionamentos, autoestima. Tudo primeiro cria raízes como uma imagem mental. Você não constrói externamente o que não acredita internamente. Se você se vê como pequeno, suas ações serão pequenas. Se você se percebe como vítima, suas escolhas buscarão permissão. Se você se vê como capaz, mesmo com medo, você avança. E avançar, mesmo tremendo, ainda é avançar. Aqui está um desafio simples, real e poderoso para você. Pelos próximos 7 dias, toda vez que um pensamento limitante sobre dinheiro, sucesso ou merecimento cruzar sua mente, você deve interrompê-lo imediatamente e substituí-lo por uma afirmação oposta, dita em voz alta, mesmo que você ainda não acredite plenamente nela. A mente aprende por repetição. Não se trata de fingir, trata-se de construir uma nova via neural. Em 7 dias, você não se tornará rico, mas você sentirá algo diferente. Mais clareza, mais energia, uma maior prontidão para agir. E isso já é o começo do ponto de virada que a maioria das pessoas nunca se permite experimentar. Há algo ainda mais sutil por trás desse pensamento aparentemente inocente que sabota tantos. Ele não apenas impede suas ações, ele molda sua identidade sem que você perceba. Gradualmente, uma pessoa para de pensar, estou apenas passando por uma fase difícil, e começa a acreditar, eu sou assim mesmo. É nesse ponto que o problema deixa de ser circunstancial para se tornar estrutural. Quando a identidade é moldada pela limitação, tudo o que uma pessoa faz deve se encaixar dentro dessa autoimagem. E você sabe o que acontece quando surge uma oportunidade maior do que essa identidade permite. A mente conjura automaticamente uma razão para recuar. Medo, procrastinação, autossabotagem, atrasos inexplicáveis, decisões ruins de última hora, tudo isso emerge. Quantas vezes você esteve à beira de dar um salto e, de repente, algo dentro de você criou uma bagunça, um problema, uma distração, um erro? Isso não é azar. Isso é coerência interna. A mente sempre tenta proteger sua identidade, mesmo quando essa identidade é pequena. E o pensamento inocente que sustenta isso é geralmente algo como:
É melhor não mexer no que já está ruim para não piorar. Esse pensamento parece prudente, mas ele mata qualquer possibilidade de crescimento. Ele diz à mente que o sofrimento atual é mais seguro do que o risco de melhoria. E a mente obedece. Estudos em psicologia comportamental mostram que o cérebro humano tende a evitar perdas com intensidade muito maior do que busca ganhos. Esse mecanismo, que antes servia para a sobrevivência, hoje impede milhões de pessoas de prosperar financeiramente. Elas preferem manter um salário baixo, mas previsível, em vez de arriscar um avanço que exige desconforto. Elas preferem um relacionamento morno à coragem de recomeçar. Preferem a queixa constante a assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Isso não é tolice. É uma programação emocional antiga, rodando em um mundo que exige atualização constante. Agora observe o quanto isso se manifesta em situações diárias simples. Uma pessoa diz que quer ganhar mais, mas recusa horas extras porque está cansada. Diz que quer abrir um negócio, mas não estuda. Diz que quer liberdade, mas tem medo de perder a segurança. Diz que quer mudar de vida, mas se apega às opiniões de quem nunca mudou nada. E no final do ano, olha para trás e sente aquela mistura de frustração e culpa, pensando: o ano passou muito rápido. Não passou rápido. Você simplesmente não se moveu quando teve a chance. E cada vez que você não se move, a mente registra isso como confirmação de que você realmente não é capaz. É assim que a prisão é construída sem grades. Um exemplo claro de como a mudança de identidade transforma resultados pode ser visto em alguém que passou de rejeições constantes para uma carreira de enorme sucesso depois de decidir que não aceitaria mais a imagem de fracasso que o mundo tentava impor. Alguém que ouviu dezenas de nãos antes de ouvir um único sim, e ao mudar sua autopercepção, alterou completamente sua trajetória. Em contraste, havia também uma figura pública mundialmente famosa que alcançou riqueza, reconhecimento e poder, mas manteve padrões de pensamento autodestrutivos, impulsionados por impulsos e falta de controle emocional, levando a perdas financeiras colossais, isolamento e uma reputação danificada. Isso deixa claro que o dinheiro não apenas amplifica virtudes, ele amplifica o que já está dentro. Se a mente é caótica, a vida se torna caótica em grande escala. Agora quero que você note algo muito importante. O pensamento inocente quase sempre vem acompanhado de uma emoção confortável. Ele alivia a ansiedade de curto prazo, justifica a procrastinação, fornece uma desculpa socialmente aceitável. No entanto, em troca desse alívio momentâneo, você paga com anos de frustração acumulada. E essa frustração não desaparece. Ela se transforma em amargura, esgotamento emocional, irritação para com aqueles que prosperam, desânimo crônico. A pessoa começa a dizer que o sucesso é uma ilusão, que o dinheiro só traz problemas, que aqueles que crescem estão vendendo suas almas. Não porque isso seja verdade, mas porque é menos doloroso desacreditar na vitória do que admitir a falta de coragem para tentar. A mente sempre escolhe a narrativa que menos fere o ego. No entanto, essa escolha é custosa a longo prazo. No campo financeiro, isso é ainda mais visível. A maioria das pessoas não perde dinheiro por falta de oportunidade. Elas o perdem por causa de decisões tomadas no impulso do medo ou da euforia. Elas compram por necessidade emocional ou vendem por pânico. Isso mostra que, sem maestria interna, o dinheiro se torna um amplificador de instabilidade. É por isso que mudar seu pensamento também muda seu relacionamento com o dinheiro, com o tempo e com seu próprio valor. Quando a identidade muda, o comportamento se altera automaticamente, sem exigir tanta força de vontade. Você começa a se posicionar de forma diferente, a falar de forma diferente, a decidir de forma diferente. As pessoas começam a te tratar de forma diferente porque você se vê de forma diferente. E isso não é mágica. É coerência energética, emocional e comportamental. Agora, com tudo isso em mente, pergunte a si mesmo em silêncio: você tem protegido mais sua zona de conforto ou seu futuro? Tem sido mais fiel ao medo ou ao seu potencial? Tem vivido para evitar erros ou para construir algo maior?
O pensamento inocente sempre te convida a esperar. A consciência sempre te convida a agir. E entre esperar e agir reside a linha invisível que separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que constroem uma vida verdadeiramente digna de ser vivida. Chega um ponto em que a pessoa para de sabotar apenas resultados externos e começa a sabotar sua própria dignidade, seu próprio senso de merecimento. E isso acontece quando aquele pensamento inocente evolui para algo ainda mais perigoso. Eu não sou do tipo que ganha. Uma vez que essa frase cria raízes dentro, mesmo que sutilmente, tudo começa a trabalhar contra você. Não importa o quanto você se esforce, não importa quantas oportunidades surjam, sempre haverá uma força interna te puxando de volta para o padrão antigo. É por isso que tantas pessoas até começam a ganhar mais dinheiro, mas depois perdem tudo, não porque o mercado é cruel, mas porque a identidade que elas carregam ainda é de escassez. E a identidade sempre vence a longo prazo. O dinheiro só obedece à autoimagem que você sustenta. Se você se vê como alguém que apenas sobrevive, o máximo que atrairá é a sobrevivência. Se você se vê como alguém que constrói, começará a construir, mesmo que tropece no início. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Elas falham devido à lealdade inconsciente às suas próprias limitações. Há também um fenômeno curioso que a ciência observa há décadas. Quando alguém acredita que não merece algo, o cérebro entra em um estado constante de tensão a qualquer sinal de ganho ou avanço. Em vez de se sentir seguro, sente culpa. Em vez de sentir prazer, sente o medo da perda. Isso ativa o sistema de estresse, aumenta o cortisol, reduz a clareza mental e leva a decisões ruins. A pessoa começa a errar quando mais precisa ter sucesso, gasta quando deveria economizar, confia quando deveria observar, desiste quando deveria persistir, não porque é fraca, mas porque se sente desconfortável em um espaço emocional que não se alinha com sua antiga autoimagem e retorna para onde se sente segura, mesmo que esse lugar seja a escassez. Agora observe como isso se manifesta na vida real. Alguém finalmente consegue um aumento e apenas algumas semanas depois, cria novas despesas para permanecer na mesma dificuldade financeira. Alguém inicia um negócio que mostra sinais de crescimento e precisamente nesse momento, relaxa, para de aprender, se distrai, porque no fundo acredita que não vai durar. Alguém entra em um relacionamento saudável e inconscientemente começa a provocar conflitos porque não se sente digno de paz. O pensamento inocente que sustenta tudo isso é simples, não pode durar muito. Quando isso se torna uma verdade interna, a mente se apressa em prová-la e sempre consegue. O mundo externo se torna meramente o palco onde esse roteiro interno se repete. Agora, por outro lado, quando uma pessoa decide se libertar desse padrão, os resultados parecem quase sobrenaturais para um observador externo. Uma mudança interna silenciosa produz uma transformação externa retumbante. Vimos isso acontecer inúmeras vezes, com pessoas que alteraram completamente o curso de suas próprias histórias após um período de rejeições, falências e fracassos, simplesmente porque um dia se recusaram a continuar se vendo como derrotadas. Desse momento em diante, pararam de negociar com sua própria dúvida. E quando a dúvida perde seu poder de decisão, a disciplina nasce. Quando a disciplina nasce, os resultados seguem, mesmo que lentamente no início. Em contrapartida, também testemunhamos indivíduos que conquistaram tudo o que muitos almejam: dinheiro, fama, influência, mas perderam tudo porque falharam em dominar as suas próprias mentes, continuando a agir por impulsos, excessos e autossabotagens. Isso oferece uma lição clara. O problema nunca é apenas ganhar dinheiro. O verdadeiro desafio é se tornar a pessoa capaz de sustentar o que você conquista. Sem esse fundamento interno, tudo vira areia. Na vida diária, esse pensamento inofensivo continua a operar de maneiras quase imperceptíveis. Ele surge quando você alega não ter tempo para estudar, mas passa horas se distraindo. Ele aparece quando você diz que não tem dinheiro para investir, mas compra coisas que não agregam valor real à sua vida.
Ele emerge quando você afirma não ter energia para tentar, mas gasta energia se preocupando. Tudo isso parece normal, comum, socialmente aceitável. Mas acumulado ao longo de anos, esse comportamento constrói uma realidade inteira de frustração silenciosa. E a parte mais cruel é que muitos só percebem isso quando se sentem velhos demais para recomeçar, quando a exaustão emocional já se acumulou, quando os sonhos já estão juntando poeira na gaveta da mente. O pensamento inofensivo sempre o convence a adiar. A consciência sempre o chama para agora. E essa escolha, feita diariamente, molda o tipo de vida que você irá relembrar com orgulho, ou com arrependimento. A verdade é simples, mas desconfortável. Ninguém constrói uma vida extraordinária repetindo pensamentos comuns. E ninguém muda seu destino sem antes mudar o diálogo que repete dentro da própria cabeça a cada único dia. Enquanto você continuar pensando como sempre pensou, continuará colhendo o que sempre semeou. Mas no exato momento em que você decide romper com esse padrão, mesmo que mais ninguém perceba ainda, algo começa a se reorganizar a seu favor. Primeiro internamente, depois externamente. Sempre nessa ordem. Há um momento decisivo que quase ninguém percebe quando acontece. Não faz barulho nenhum, não vem com alarde nenhum, não é anunciado por ninguém. É o momento em que uma pessoa finalmente se cansa de negociar com o próprio medo. É quando ela para de perguntar e se der errado, e começa a perguntar e se der certo. Essa mudança simples de perguntas muda tudo, porque a mente começa a buscar evidências de possibilidade em vez de evidências de limitação. E o que você procura, você encontra. Esse é um dos maiores segredos do funcionamento humano. A atenção direciona a realidade percebida. Se você passa seu dia caçando riscos, você encontra riscos. Se você passa seu dia caçando oportunidades, você encontra portas. O pensamento inofensivo sempre mantém seus olhos fixos no perigo. A consciência treina seus olhos na oportunidade. E o que você vê com mais frequência começa a crescer dentro de você. É por isso que muitas pessoas dizem que tentaram mudar e não conseguiram. Na verdade, tentaram mudar externamente enquanto mantinham o mesmo diálogo interno. E isso não sustenta transformação alguma. A verdadeira mudança começa quando você começa a se observar. Quando você começa a perceber o que você pensa automaticamente sobre dinheiro, sobre si mesmo, sobre o futuro, sobre sucesso, sobre fracasso. Porque enquanto esse diálogo funcionar no modo inconsciente, você continuará obedecendo-o como um soldado obedece a uma ordem. A maioria das pessoas não vive a própria vida. Vive a vida que a mente condicionada permite. E isso é cruel, porque o potencial humano é infinitamente maior do que os limites que ele aceita como verdade. Agora preste atenção. Você não precisa se tornar uma outra pessoa da noite para o dia. Você só precisa parar de alimentar diariamente a versão limitada de si mesmo. Cada vez que você escolhe agir apesar do medo, essa versão encolhe. Cada vez que você escolhe aprender em vez de se distrair, essa versão enfraquece. Cada vez que você escolhe assumir maior responsabilidade, essa versão perde terreno. E gradualmente, quase sem perceber, você começa a habitar uma outra identidade. Uma identidade mais forte, mais consciente, mais alinhada com o que você diz que quer. Ninguém acorda campeão da noite para o dia. Campeões são construídos em decisões silenciosas que ninguém aplaude, quando ninguém está olhando, quando ninguém está torcendo por você, quando não há garantia além da sua própria convicção. Essa é a verdadeira prova. O mundo respeita quem se respeita. O dinheiro responde a quem se valoriza. As oportunidades se aproximam de quem está em movimento. O pensamento inofensivo sempre pede permissão ao medo. A consciência toma decisões mesmo tremendo. E há uma diferença brutal entre esperar pela confiança para agir e agir para construir confiança. A confiança não precede a ação. Ela nasce do movimento. Você nunca se sentirá pronto antes de estar pronto. Você se torna pronto ao avançar. Agora observe a sua própria história. Quantas vezes você perdeu oportunidades
porque esperou se sentir seguro demais. Quantas vezes você deixou a dúvida vencer no último momento? Quantas vezes você se contentou com menos, porque parecia mais confortável? Nenhuma dessas escolhas foi pequena. Todas elas moldaram o cenário em que você vive hoje. E da mesma forma, as escolhas que você fizer daqui em diante moldarão o cenário em que você viverá em alguns anos a partir de agora. Não há neutralidade. Cada decisão ou fortalece o seu futuro ou alimenta a sua estagnação. O pensamento inofensivo sempre tenta convencê-lo de que você ainda tem tempo. A consciência sabe que o tempo é um único recurso que não volta. Dinheiro pode ser recuperado. Reputação pode ser reconstruída. Relacionamentos podem ser curados. Mas o tempo, uma única vez gasto, está definitivamente fora do seu alcance. É por isso que digo, não negocie com pensamentos que o diminuem. Não trate como inofensivo aquilo que o paralisa. Não chame de realismo aquilo que meramente o mantém pequeno. O mundo já é difícil o suficiente. Você não precisa ser o seu próprio inimigo. E se há uma única coisa que aprendi observando pessoas ao longo de décadas, é que quase ninguém é derrotado pela falta de habilidade. A maioria é derrotada por acreditar cedo demais que atingiu o seu limite, quando na verdade estava apenas no começo. Há um único detalhe que quase ninguém observa, mas que silenciosamente decide o rumo de tudo. O ambiente mental que você escolhe alimentar todos os dias. Não estou falando apenas das pessoas ao seu redor, mas principalmente das conversas que você permite que aconteçam dentro da sua cabeça quando ninguém está ouvindo. O pensamento inofensivo ganha força precisamente nesses momentos de solidão, quando você está deitado na cama antes de dormir, quando acorda ainda meio grogue, quando algo dá errado e você precisa se explicar para si mesmo. É aí que a maioria das pessoas, sem perceber, constrói seu próprio teto. Porque cada vez que você se justifica demais, você desiste um pouco da sua própria força. Cada vez que você se consola demais, você adia o seu próprio crescimento. Há uma diferença enorme entre compaixão e complacência. A compaixão o abraça para que você possa seguir em frente. A complacência o abraça para que você possa ficar parado. E o pensamento inofensivo sempre se apresenta como um amigo compreensivo. Ele diz, hoje não, você pode tentar amanhã, agora não é o momento, você já fez bastante. Mas ele nunca o avisa que esse adiamento, repetido centenas de vezes, constrói uma vida inteira de promessas não cumpridas. O que poucas pessoas entendem é que a mente não é educada por grandes decisões isoladas. Ela é educada por microescolhas diárias aparentemente irrelevantes. O que você assiste, o que você ouve, com quem você fala, o que você tolera, o que você adia, tudo isso molda o padrão do que você acredita ser normal para você. E o que você considera normal, você não questiona mais. Você simplesmente aceita. Muitas pessoas não vivem mal porque escolheram conscientemente uma vida pequena, mas porque gradualmente se acostumaram a ela. A mente se adapta ao desconforto da frustração, da mesma forma que se adaptaria ao conforto do crescimento, se este fosse alimentado. O problema é que a frustração também se torna rotina. E quando se torna rotina, ela para de doer o suficiente para provocar a mudança. Eu já vi pessoas presas por décadas em situações que odiavam, não porque não havia saída alguma, mas porque aquela dor já fazia parte da sua identidade. Era conhecida, previsível, familiar. O desconhecido, mesmo que pudesse ser melhor, parecia mais assustador. O pensamento inofensivo precisamente sustenta essa lógica. É ruim, mas é o que eu sei lidar. Mas isso tem um preço extremamente alto. Cada ano que você passa tolerando menos do que poderia viver, você treina sua mente para acreditar que isso é tudo o que você merece. E a mente acredita. Sempre acredita. Depois de um tempo, você não sente mais revolta. Apenas um cansaço silencioso, uma espécie de resignação que rouba o brilho dos seus olhos. A pessoa ainda ri, ainda trabalha, ainda conversa, mas no fundo, desistiu um pouco de si mesma. E isso é trágico,
porque o potencial ainda está lá, intacto, esperando permissão para se expressar. O pensamento inofensivo não destrói sonhos de uma única vez. Ele diminui gradualmente seu volume até que se tornem apenas memórias distantes de algo que um dia pareceu possível. E isso acontece com pessoas de todas as idades. Jovens que já se sentem velhos demais para tentar. Adultos que acreditam que seu tempo passou. Pessoas que carregam talentos enormes, mas vivem como se fossem comuns, não por humildade, mas por medo de abraçar a grandeza. A grandeza assusta porque exige responsabilidade pelos próprios resultados. Aqueles que abraçam a grandeza não podem mais culpar o mundo tão facilmente. E é aí que o pensamento inofensivo age para proteger o ego. Ele o convence de que é melhor ser pequeno e em paz do que grande e responsável. Mas essa paz é ilusória. Custa caro. Custa tempo, oportunidades, experiências, orgulho, realização. No fundo, quase todo mundo sabe que está se escondendo de algo maior. Em vez disso, preferimos chamar de cautela, realismo ou prudência. A mente é mestre em disfarçar uma aversão à maturidade com palavras que soam bonitas. E enquanto esse drama interior se desenrola, nossas vidas externas continuam seguindo o roteiro de uma mediocridade confortável. A boa notícia é que esse ciclo não é rompido pela força, nem pelo desespero. Ele é rompido pela clareza, por aquele momento em que você se olha e decide parar de mentir para si mesmo, de parar de fingir que não vê, de parar de dizer que está tudo bem quando, lá no fundo, você sabe que não está. Esse momento não é barulhento. Ele é silencioso, mas é definitivo, porque a partir desse ponto, você não consegue mais fingir que não sabe. Você começa a enxergar seus próprios padrões, enquanto eles ainda estão se formando. E quando você os vê no início, consegue interrompê-los antes que se solidifiquem no seu destino. É nesse ponto que o pensamento ingênuo começa a perder o seu poder. Não porque você se tornou destemido, mas porque ganhou algo maior que o medo, uma compreensão clara do custo de permanecer o mesmo. E quando o custo de permanecer inalterado se torna maior do que o desconforto da transformação, a mudança deixa de ser uma opção distante. Ela se torna uma necessidade inevitável. É aí que a vida realmente começa a sair do piloto automático e a se mover em uma direção consciente. Talvez, ao longo da leitura deste conteúdo, você tenha reconhecido pensamentos que pareciam inofensivos demais para serem perigosos, mas que, quando vistos com mais honestidade, vêm moldando silenciosamente muitas das suas decisões de vida. Só essa percepção, por si só, já muda algo por dentro. E é por isso que estou te pedindo uma coisa simples agora. Pense em alguém especial, alguém que você conhece que constantemente se diminui, procrastina ou se autossabota sem nem perceber. E compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma única mensagem entregue no momento certo é o catalisador para uma transformação que ninguém mais conseguiria inspirar. Você não tem ideia do impacto profundo que isso pode ter na vida de alguém. E enquanto esta reflexão continua a ressoar, lembre-se disto. Os pensamentos que você escolhe nutrir hoje criarão a realidade para a qual você acordará amanhã. E essa escolha, embora silenciosa, nunca é pequena. Vamos seguir em frente juntos e te vejo no próximo vídeo.